Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o David, bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje nós vamos conversar sobre o livro Cercado de Idiotas, de Thomas Erikson, da editora Intrínseca. Já se sentiu como Scar do Rei Leão? Eu estou cercado de idiotas. Quem nunca, né, se sentiu cercado de pessoas que você fala, meu Deus do céu, como é que eu cheguei aqui? O livro Cercado de Idiotas, ele nada mais é do que um guia para você aprender a falar com pessoas que têm personalidades diferentes e personalidades diferentes da sua. O autor já vai rebater essa questão de idiota, ele já vai trazer isso para você, porque talvez o idiota seja você, porque você talvez não saiba se comunicar melhor com essas pessoas que são um pouquinho mais difíceis. E principalmente quando a gente acha, né, que essas pessoas elas são burras, né, por não concordarem com a gente, né. A gente acaba taxando as pessoas de idiotas por conta disso, de a gente achar que todo mundo tem que concordar com a nossa fala, com as nossas posturas, enfim. E às vezes não é bem isso, né? Às vezes o que precisa acontecer é que a gente aprenda a lidar com outros tipos de personalidades, outros tipos de pessoas, outros tipos de mentes. E principalmente outros tipos de comportamentos, porque nem todo mundo é igual e principalmente ninguém é igual a mim. É muito fácil se comunicar com pessoas que a gente se dá bem, que a gente tem um bom relacionamento. Mas o desafio é quando você precisa se comunicar com aquela pessoa que você não tem essa ligação, não tem esse afinco, né, essa conectividade mais fácil. E aí ele vai preparar um guia falando sobre as personalidades. Então ele vai usar as personalidades que a gente já conhece, né? Que é o melancólico, fleumático, sanguíneo e tem mais um que eu vou pôr aqui. Então ele vai pegar todas essas 4 características e vai dividir elas em cores e vai classificar ela em cores. E a princípio ele vai dizer como que é cada cor, né? Vai estruturar cada cor para primeiro identificar quem nós somos nesse balaio todo, né? E aí depois ele vai trazer os pontos fracos. E aí, quando ele trazer os pontos fracos de cada cor também, ele vai nos dizer como a gente pode se comunicar com essas cores, com essas personalidades totalmente diferentes. E o intuito desse guia é que realmente você se conheça e você conheça as outras pessoas, principalmente as que você tem em volta, né? Ele vai trazer também essa questão para um ambiente de trabalho, né? Óbvio. Mas aqui ele vai exemplificar muito como a gente trata certas cores e como a gente também faz esse diagnóstico de cores. Esse diagnóstico também não é muito preciso. Existem sim pessoas, né, que são predominantemente amarelas, azul, vermelho e verde, mas a maioria das pessoas tem esse mix de cor, e aí você precisa fazer esses testes de comunicação. Ele vai trazer isso também, que a gente precisa entender o comportamento da pessoa, como que é a pessoa, e às vezes ela tem mais de um temperamento, pode acontecer, porque estamos falando de pessoas e pessoas não são exatas. E o foco aqui realmente é a comunicação, como a gente se comunica com essas pessoas. O livro foi muito bom pra mim porque assim, eu percebi que em algumas relações que eu tenho, muitas vezes eu achava que era de propósito que as pessoas faziam algumas coisas, sabe? Mas não, infelizmente é da personalidade da pessoa. E aí, ou eu aprendo a me comunicar de uma forma melhor com ela, ou entro numa briga pra sempre, né? Uma briga eterna. Porque a pessoa não muda a personalidade. Eu acredito muito sim que Deus pode mudar as nossas personalidades, né? Principalmente em questão de caráter. Mas esse trabalho quem faz é Deus, não sou eu. E aí quando você precisa lidar com pessoas que têm personalidade totalmente diferente da sua, você precisa realmente se comunicar de uma forma melhor e que ela entenda. É esse o propósito do livro, de como você faz essa assertividade na sua comunicação. Como você usa a linguagem dessa cor, dessas cores, para trazer ela para você. Não no sentido de manipular, mas sim para que você tenha uma comunicação mais eficiente. E aí no final do livro você vai ter um teste para ver o quanto que você absorveu dessa leitura. Se você consegue realmente identificar as cores, principalmente em questão de personalidade e características. E aí lá no final do livro você tem o resultado desse teste. E aí você consegue mensurar o quanto que você absorveu e o quanto você precisa, ou talvez aprender um pouquinho mais para lidar com tanta gente diferente. Principalmente você. Bom, eu deixo com vocês Cercados de Idiota,
de Thomas Erikson, uma leitura muito essencial para quem quer se comunicar com várias personalidades, com várias pessoas, com vários tipos de pessoas. Eu espero que você tenha gostado, não deixe de curtir, não deixe de comentar, não deixe de falar o que você achou. Eu quero pedir para você também se inscrever aqui no canal. Se você gosta dos conteúdos postados aqui, não custa nada se inscrever. Você também me dá um feedback muito importante para que eu continue fazendo esse trabalho, tá bom? Eu espero você numa próxima. Um abraço. Tchau, tchau.